Tá gravando? Tá. Tem hora que eu fico na dúvida. Toque de caixa. O Viva a Noite, nova versão com o Luiz, terá edições especiais nos dias 14 e 21, duas sexta-feiras, ocupando o horário da tela de sucesso. Se o desempenho for positivo, o programa pode ganhar uma temporada maior em 2026, canal D. Até se viram como se fosse um teste, né? A volta desses programas, né? Se funcionar, volta e fica. Se não funcionar, foi apenas uma edição especial. Bem, gente, Gisele fará uma participação remota no Teleton. A modelo gravará um vídeo que será exibido na noite de sábado no encerramento da Maratona Beneficente. Ela aceitou o convite após assistir a um material sobre o trabalho da ACD no Brasil, Canal D. Ou seja, ela vai aparecer, mas não da forma que a gente queria, né? Que ela era presencialmente ali, mas pelo menos ela vai dar as caras, né? Ela poderia fazer uma live, né? Participar através de live. Eu não sei como é que o Teleton não usa isso, né? Fica até a dica para o SBT, comece a usar mais esse negócio da live. Que a pessoa pode estar onde for, mas a pessoa faz uma live ali, né? Uma chamada e conversa ali. Ou então faz até uma brincadeira, tipo, ô fulana, pega um batom na sua casa e a pessoa tem que correr pra achar o batom, fazer uma brincadeira ali, uma coisinha assim, sabe? Seria interessante, né? Seria interessante. Burburinhos. O SBT suspendeu novas contratações sem dar explicação. Até vagas já abertas foram congeladas. Walter Zagari e Paulo Franco se reuniram com Dani Bey, levantando especulações nos bastidores. Flávio Rico. Mas tem que tomar cuidado, né? Porque sai contratando todo mundo, sai botando todo mundo na empresa, não olha o caixa, não olha realmente se tem uma função. Eu não acho que eles estão totalmente errados, não. Olha só quem estava na gravação do piloto do Viva a Noite. Tava Gretchen, Virginia Novick, fez Chiquititas, Rita Cadillac. Eita, Rita Cadillac tá em tudo que é programa igual Gretchen, né? Netinho de Paula, Silvinho Brau Brau e João Augusto Liberato, que é o filho do Gugu. Ah, vai ser tipo aquela competição meninos versus meninas, né? Enfim. Olha, eu torço muito para que esse programa do Luiz Ricardo saia do papel, porque ele merece, né? Que bom que a Dani Bey tá realmente investindo nele, porque é uma pessoa assim que realmente merece um investimento, que já tem anos que não tem um programa, não tem nada no SBT, né? Vamos ver, quem sabe, né? A Daniela não aprova o projeto. Você aprovaria, Daniel? Eu? Aprovaria. Eu acho, gente, que a melhor coisa do SBT é investir em programação própria, sabe? Enfim, tomara que seja aprovado. Mas nunca se sabe, né? Vindo da Daniela. E em relação ao novo jornal do SBT, todos os trabalhos foram adiados após o lançamento do canal SBT News. Fala-se que o seu retorno ficará para os primeiros meses do ano que vem, sob o comando de Simone Queiroz ao vivo no início das madrugadas. Eu acho melhor mesmo deixar para 2026, né? Fica melhor. Bem, gente, sobre o retorno do Vem Pra Cá, o SBT prepara a volta do programa e não é de hoje, para suas manhãs na programação. Ao desejo de melhorar o faturamento da faixa matinal, a questão é se a emissora, na terceira tentativa, terá paciência para manter no ar uma atração desse porte. Porque não adianta botar no ar, depois de não sei quanto tempo de espera e de volta, e tirar do ar, né, gente? Né? Tem que deixar o público se acostumar com o projeto. Tem que ter paciência, coisa que eles não têm. Tá gravando? Tá. E o SBT Pará que contratou a jornalista Adriana Martins, ex-Record Pará. O SBT tá que tá nas contratações jornalísticas, hein? Toda hora contrata alguém daqui, alguém de lá. É bom. Olha só, isso aqui me surpreendeu, viu? Enquanto Bonner se despede do JN, gente, a nossa querida Fátima, ex-âncora do jornal, gravou uma participação com seu namorado no programa Silvio Santos com Patrícia. Ela seria um bom nome pro SBT, hein? Seria um bom nome. Fica atenta, Dani Bey. Olha só, por essa eu não esperava não, viu, gente? Novidade aí, ó. O SBT da Paraíba estreia nesta segunda, dia 3, ou seja, já estreou, o telejornal Povo na TV, que será apresentado por Calica, ó que nome, Calica Volia, José Cláudio Oliveira e Marcos Vasconcelos, das 11 às 2, que é o horário local do SBT do meio-dia, né? Legal. Esse nome também é muito usado pelas afiliadas. Já vi várias afiliadas usando esse nome Povo na TV, que foi um programa que foi exibido de 81 a 84 no SBT e nunca mais foi resgatado.
Pelo menos não pelo SBT da Matriz, que as afiliadas volta e meia usam esse nome. Gente, o SBT pode transmitir o sorteio da Copa do Mundo. Tá rindo por quê, fã? Nada demais, Watson. Conversa minha com o VG aqui no Instagram, nada demais. No dia 5 de dezembro de 2025, 1 da tarde. Caso se confirme, será a primeira participação do canal na cobertura da competição. Flávio Rico. E aí, gente, o que vocês acham, né? O SBT vai transmitir ou não vai? Eu acho assim que seria bom se transmitisse, né? Mas como é um sorteio. Mas a Globo sempre transmitiu, acho que a Band também transmitia. Aí transmite, né, gente, né? Já para entrar logo no clima. Transmite. Transmite tanta coisa, não vai transmitir um sorteio? Ajudinha. Nos programas de Galvão na Band, o narrador tem falado bastante sobre a seleção brasileira, o que acaba servindo como divulgação indireta ao seu trabalho na Copa no SBT, Flávio Rico. Ah, mas ele já vai sair. Esses apresentadores, assim, gente, quando eles estão para sair das emissoras, eles tacam foda-se, eles começam a falar das concorrentes, começam a falar das coisas, de aposentadoria, eles estão nem aí mais. Eles querem mais que as emissoras se foda, entendeu? E outra, falta 1 mês e meio por aí, né? Pra ele encerrar o contrato dele com a Band. Então, o que é um cu pra uma bufa, não é verdade? Toque de caixa. A equipe de chamadas e criação visual do SBT também cuidará da identidade do SBT News. Eita, meu Deus, coitadinho, vai ficar tudo sobrecarregado. Por hora, tudo segue tranquilo, mas resta ver se o resultado vai atender o padrão mais exigente de um canal de notícias Flávio Rico. Olha, eu vi uma vez, né, o pessoal que faz as chamadas ali do SBT, né, o pessoal que cria as logos e tudo mais. É uma equipe bem reduzida, ali deve ter umas 8, 10 pessoas. Não sei se vai dar conta não, né? Porque é muita coisa, gente. Nesses trabalhos aí eles dividem em horas, cada um faz uma coisinha. É muito cansativo fazer essa parte visual aí. Enfim, eu acho que a Dani Bey, no mínimo, tinha que pelo menos contratar mais uns nomes aí, né? Pra dar uma reforçada, pra galera poder, né? Na verdade, era pro setor do SBT News ser totalmente separado, né? Do setor das chamadas do SBT, que o SBT já produz muita chamada. E ainda ter as chamadas do SBT News, aberturas, logos do SBT News, coisas ali que aparecem no jornal, aquelas coisas que fica de fundo e tudo mais. Realidade aumentada. Tinha que ser uma outra equipe. Fica a dica para Dani Bey. Olha só, gente, a volta do Viva a Noite teve a sua estreia mudada, né? São 2 programas que vão vir aí, só que tem um porém. O SBT mudou uma coisinha. Olha só, ele será exibido apenas no dia 14. As edições dos dias 21 e 28 darão lugar a especiais de ofertas da Black Friday na emissora. Aí que tá a questão. Esses outros 2 programas, eu nem sabia que são 2 que eles gravaram a mais, parecia que era um só. Esses outros 2 vão ser exibidos em uma outra data ou vão ficar engavetados? Fingir que não aconteceu. Fica a questão, né? Já que gravou, exibe, né? Exibe. Né, gente? Imagina engavetar um produto desse, né? Exibe. Usa a desculpa que é especial de final de ano, né? Exibe. Bora falar do SBT News, porque ele estreia nesse dia 15 de dezembro, daqui a um mês, né? Com um pacote gráfico moderno e totalmente reformulado. As novas artes reveladas pela primeira vez marcam uma nova identidade visual do canal e simbolizam a aposta num jornalismo mais dinâmico e competitivo, Flávio Rico. Eu vi essas imagens, que provavelmente são geradas por inteligência artificial, gostei, ficou bonito. Me lembra um pouco o que o SBT já faz em alguns dos seus telejornais, me lembrou uma coisa meio Band News, meio CNN Brasil, eu gostei. Em dívida. Quando é que o SBT não tem? A calmaria nas últimas semanas no SBT pode ser só um silêncio antes da tempestade. Sempre é. Funcionários temem um novo dezembro de cortes em vários setores para cobrir os custos da aquisição da Copa do Mundo, Canal D. É sempre assim, né? Eles compram alguma coisa, gastam dinheiro com alguma coisa, ou importante ou não, às vezes é desnecessário, e eles vão lá e cortam, né, os funcionários. Igual o ano passado, retrasado, né, que a Dani Bey pegou as flores, deu,
uma forma de desculpa e tudo mais. Enfim, desculpas, mas aceitas, mas não traz o emprego de volta, não é verdade? Mas enfim, deve ter alguma coisa assim, acredito eu. O SBT todo final de ano demite as pessoas, né? Isso aí já é uma tradição quase. Tomara que esse ano seja diferente, tomara que entre dinheiro no caixa, que eles não precisam fazer isso. Hora de voltar, gente. O Aqui Agora novamente entrou na linha de tiro do SBT. Na verdade, ele nunca saiu, né? Reformulado recentemente, nessa segunda-feira, ele já perdeu um dos seus apresentadores, que foi o Marco Pagetti. E já pode sair do ar se não reagir. Mas ele não está reagindo, então ele já poderia ter saído do ar. O canal, porém, mantém um espaço para o jornalismo no fim de tarde. Gente, o SBT também é burro às vezes, né? 2 anos já, gente, sem dar resultado. E insistir é bom, mas insistir demais também, né? É burrice. A tendência é que o Tá Na Hora volte em breve, canal D, ou seja, vai trocar 6 por meia dúzia, né? Porque realmente não acredito que vai dar algum tipo de resultado a mais a volta do Tá Na Hora. Enfim, tudo bem que o Tá Na Hora dava mais audiência do que o Aqui Agora, realmente. Mas assim, Tá Na Hora é meio que uma cópia do Aqui Agora, que o Aqui Agora também é uma cópia de todos esses outros tele. Engraçado, né? Isso que o Aqui Agora foi o que originou tudo, mas ele hoje em dia soa como se fosse uma cópia, né? Uma pena. Mas o que vocês acham disso? Entre esses dois aqui, qual vocês preferem? Eu não prefiro nenhum dos dois. Prefiro as mexicanas no fim de tarde. Estão comigo nessa? Gente, os especiais do SBT seguem a todo vapor. Hoje mesmo foi dia da gravação do Zezé de Camargo. Na quinta será de Maiara e Maraísa e na próxima terça de Ana Castela. As exibições estão previstas para a semana do dia 15 de dezembro, Flávio Rico. Ou seja, são 3 especiais separados, que antigamente eu pensei que ia ser 3 especiais juntos. Eu gravei um vídeo, eu não sei se esse vídeo já foi ao ar, ainda vai, né? Falando sobre. Tá gravando? Tá. Gente, o SBT confirmou uma nova. Tá gravando, tá. Vai ter que ver, né? Na hora que. Enfim, já aconteceu de eu estar falando aqui, não tava nem gravando. O SBT confirmou uma nova temporada do Show do Milhão para 2026. O game, que reapareceu em 2024 dentro do programa Silvio Santos como um quadro, seguirá no ar após garantir bons índices de Ibope. E o retorno comercial é em cima do esperado. Folha de São Paulo. É porque tem a PicPay, tem a MS, né, que tá ali patrocinando. Eu gosto do Show do Milhão, gente. Acho que é um programa que é simples, né? Não é nada demais, né? Ali não tem nada demais. Eu acho isso impressionante, né? Como esses formatos funcionam na TV aberta. É igual a Acerte ou Caia na Record, né? Nada demais. É uma coisa simples, 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 simples e o público gosta. Talvez fique até um incentivo para Dani Bay, para a Globo, para as outras emissoras pensarem mais nisso. Será que precisa de muito para fazer sucesso? Às vezes uma coisinha simples, simples. É como diria o Silvio Santos. O Silvio Santos já falou que ele não investia muito em cenário, porque para ele o importante mesmo é o talento do apresentador. Que o apresentador pode estar atrás de uma parede branca. Que se a pessoa tiver talento e capacidade, ele dá audiência. Será que o Silvio está totalmente errado? Claro que não é somente a presença da pessoa, também tem que ter um bom formato, né? Ou bons formatos. Mas eu acho que sim. Acho que se você olhar bem, quando a pessoa tem talento, é o que basta, não é verdade? O gato subiu no telhado, como diria o ditado. O SBT desistiu de uma nova revista eletrônica com direção de Leonor Corrêa. Eu falei pra vocês. As visões do fã, isso não é mistério pra mim. Eu falei, gente, tava na cara, né? Eu não confio mais em nada que vem do SBT. Desculpa, gente. Eu amo o SBT, tenho um carinho muito grande pela emissora. Respeito a Daniela Beruti, mas assim, de uns anos pra cá, o SBT tá totalmente desorganizado. Ah, mas eu não concorde sim, gente, porque é a grande verdade, entendeu? Tá desorganizado, tá com muita mudança, o público não gosta disso. Até a Daniela lá no fundo sabe que o público não gosta, a crítica odeia. Então a gente já imagina quando o SBT fala assim, ai, vou voltar com tal coisa, vou fazer tal coisa, a gente já imagina que pode simplesmente não dar em nada, né? E é um dos casos. A emissora quer evitar outro fracasso como Chega Mais e manter as manhãs com jornalismo policial e infantil, assim como a Globo e a Record. Do jeito que ele fala, assim, é como se a Globo e a Record também tivessem um infantil ali no meio, sendo que não tem. Olha, eu acho assim, na minha humilde opinião, eu acredito que seria bom se voltasse sim um projeto assim,
nem sempre pela audiência, mas pelo comercial, gente, porque rende muito comercial. O SBT precisa vender nem tudo, gente, também a audiência, como as pessoas tanto falam. E eu acho que talvez o problema do SBT é querer fazer esses programas femininos com um tipo de linguagem muito parecida com o programa da Globo, da Record, do GNT. Eu acho que programa feminino no SBT não dá certo porque não é popular. Me lembrei da gringa de Wicked, mas é verdade. Precisa ser popular, sabe? Precisa ter cara de SBT. O Vem Pra Cá e o Chega Mais não tinha cara de SBT. Claro que se você fazer uma análise, o Vem Pra Cá tinha até um pouco mais do que o Chega Mais. Mas assim, eu acredito que precisa de uma apresentadora ou apresentadores populares, quadros, e seria maravilhoso se fosse quase um programa de entretenimento, sabe? Tipo uma estética do programa do Ratinho, que tem ali o jornalismo, mas cada dia da semana é um quadro. Eu acho que isso funcionaria no SBT. Se fosse quase um programa de entretenimento ali das 9 ou 9h30 até as 11, seria interessante. Uma coisa que pegasse a família, sabe? Fica a dica até pra Daniela Beruti, não sei se a Daniela Beruti me assiste, não sei se alguém do SBT. Repensem essa ideia. Eu acho que um programa ali feminino nas manhãs do SBT seria ótimo. O problema é que vocês não sabem fazer, vocês não sabem como conduzir, mas se for um programa assim, meio domingo legal, entendeu? Uma coisa que tenha brincadeira, tenha plateia, sorteio de dinheiro, sabe? Sei lá, o primeiro telespectador que ligar para SBT vai ganhar R$ 1.000 no Pix, por exemplo, né? Fazer esse tipo de coisa para atrair a audiência, fazer com que o público ficasse ali na emissora. Eu acho que falta isso, né? Eu acho que sim funcionaria, mas com a linguagem SBT, que a gente sabe que o SBT não faz dessa forma. E sobre o jornalismo popular e o infantil, eu acho que o jornalismo popular também combina com o SBT, né? O infantil, gente, eu gosto muito do Bom Dia e Companhia, mas pra mim já deu, sabe? Não sei porque que a Daniela insiste. A Daniela também tem hora que parece que gosta de insistir em umas coisas que não tem jeito, né? Se a gente pega a programação do SBT, tem um monte de programa, um monte de coisa ali que é tipo o SBT Pod Night. Aquilo ali agrega no quê? De audiência e faturamento do SBT. Porque quando agrega, Watson, ou em audiência ou em faturamento, você até entende, pô, essa porra aqui que igual o Chaves. Chaves não fatura, mas ele dá audiência. Então algum retorno ele dá, né? Não pode ser 100%, mas pelo menos é 50%. Já tem alguma coisa, vocês devem estar pensando. Mas o que aquilo ali de madrugada rende, gente? Aí acaba com o SBT Agro, que é um programa que poderia ser vendido para as marcas, né? Que está crescendo muito esse lance de agronegócio no Brasil. Aí acaba com o SBT Agro para deixar um Lucas Tum. O que o Lucas Tum agrega na programação? Ah, mas tem que ter programação infantil. Pô, pega o programa do, sei lá, nem o Lucas Neto acho que tá fazendo mais coisa infantil, que parece que ela anunciou que não vai fazer mais. Mas assim, se for fazer um programa infantil, pega o Lucas Neto, bota ali no cenário e deixa ele apresentar o programa, sabe? Mas não, tá reexibindo uma coisa do YouTube, o cara tá ganhando dinheiro com uma coisa que é reutilizada, é como se pegasse esses vídeos meus e reexibisse no SBT. Não faz o menor sentido, cara. Sabe? Então a gente precisa mudar essas coisas assim. Sabe? Tem como fazer, só que eles não fazem da forma certa. Isso me irrita às vezes, porque eu sou uma pessoa que eu entendo muito de televisão. Claro que se eu chegasse numa emissora de televisão, eu teria que entender ainda mais. Mas eu entendo muito de televisão, gente. E assim, não é difícil fazer televisão. Não é fácil também, mas não é difícil. O que falta hoje em dia para dar audiência é investimento e principalmente você fazer uma programação que tenha. A Daniela fala tanto de SBT, ela já virou um bordão. SBT raiz, SBT. É só na fala. Porque o que é ter o SBT raiz, gente? É tá voltando com o programa de 30, 40 anos atrás? Não. É a essência. É você ligar num programa do SBT e você ver o SBT. É você saber que final de tarde vai estar passando novela. É você saber que tal final de semana, tal dia tá passando Chaves. É você saber que você vai ligar no sábado animado, vai estar passando Tom e Jerry, tá passando Scooby-Doo, coisas que sempre estiveram ali. Isso é SBT raiz. Não é você voltar com coisas que não precisam ser voltadas, que vão prejudicar a audiência e pior, afastar ainda mais o público que o SBT tá tão desesperado para reconquistar. Então é incrível como uma pessoa que mora aqui no cu da Bahia, como eu sempre falo, não tô desonrando a Bahia por falar assim, gente, é uma forma de falar. Eu que moro aqui no cu da Bahia entendo mais de televisão do que esse povo, sabe? Porque se me dá uma grade do SBT, Watson, e me dá o orçamento e a ousadia para fazer uma grade, eu faço, eu quero ver o SBT não levantar.
Claro que o SBT não vai dar a mesma audiência de anos atrás que a televisão mudou, a métrica mudou. Mas você acha mesmo, Watson, que eu no comando do SBT não ia botar essa emissora pra frente, Marcelo? Eu ia, porque diferente da Daniela e de outras pessoas que é apegado ao passado, eu não sou apegado ao passado. Ai, era tão bom esse programa, né? Realmente, pega as fitas, faz o upload e bota lá no Mais SBT. Quem quiser rever, vai lá rever. Não precisa voltar com Disney Cruise. Pega as fitas, negocia com a Disney, põe no Mais SBT. Quer rever? Rever lá. Ainda evita até esse tipo de comparação, sabe, Watson? Ai, antigamente era melhor, meu amor. Assiste lá. Ai, eu quero rever o Fantasia. Tá lá. Vai lá. Inclusive, até isso o SBT é mal organizado, que o SBT, mais SBT, gente, eles não têm todos os episódios. E eu sei que tem alguns programas que eles não têm mesmo, porque Boas e outras coisas, eles perderam muitas fitas. Mas de 96 pra cá, o SBT, gente, praticamente preserva o acervo na íntegra. Você entra lá, tem coisa de 97, 98 incompleta. E não é porque o SBT não tem, é porque o SBT não quer colocar nem isso. Até isso me irrita, Vasson. Que eu sou perfeccionista às vezes um pouco, gente, que eu sou de Capricórnio. Bota na ordem certinha, episódio por episódio. Dos anos 80, início dos anos 90, beleza, a gente sabe que não tem tudo. Então pode botar o que tem. Mas o resto, do meio pra cá, a gente sabe que vocês não botaram por desorganização. Contar gotas, sabe? Enfim, são pequenas coisas que vão me irritando, gente. Se eu fosse diretor do SBT, eu queria ver o SBT não subir. Mas subia, gente, mas nem que fizesse uma reza, um pacto, mas subia. Tá repreendido, mas enfim. Gente, o Sabadão deve receber Vini Júnior antes da Copa do Mundo. O jogador do Real Madrid vai gravar uma edição especial com Virgínia. Já tô vendo que essa edição vai ser bem chata, né? Porque quando tem esse negócio de casal, vocês já sabem como é. Você vai assistir foi esse programa? Não, tem mais coisa mais importante para fazer. Folha de São Paulo. E além disso, tá, gente, né, do Sabadão, também eu quero botar outra notícia aqui, porque o Eita Lucas segue na programação de 26, viu? Ele renovou o contrato. Eu já falei aqui que ele ia renovar o contrato, né? Renovou mesmo, né? Enfim. Aí o Maru Lissone, né? O Lucas tá lindo, né, gente? Pra você ver, foi ele se separar, ficou até mais bonito. Vocês viram no Teleton o Carlinhos morrendo de ciúme? Teve uma hora que o Carlinhos foi até ali pra um menino que tinha. Ai, como esse menino é bonito, né? Ai, gente, olha. Eu ia falar um negócio aqui, mas Deus segurou minha língua, porque eu ia até falar uma besteira aqui, né? Não ia ser nada preconceituoso, não, mas eu ia falar um negócio aqui que depois eu ia me arrepender. Que tem hora que eu falo umas coisas que eu falo, fala isso não, Daniel, né? Mas é tão bom ver o Lucas bem, né? Tanto como acho que ele melhorou muito na apresentação. E eu fiquei feliz que ele segurou o Teleton. Ele segurou, gente, né? Tanto de tarde, quando ele tava lá com o David Leonardo, que é um chato, e o Yuji Tamashiro, né? Ele segurou. Segurou. Ele tá bem legal na apresentação. Tá vendo? Ganhou mais segurança, né? E foi evoluindo. Minha mãe aqui ligou uma coisa da água. Foi evoluindo. Eu senti que ele evoluiu. Não sei se vocês também sentiram. Eu senti que ele evoluiu. Eu senti que ele tá melhor, mais seguro. Enfim, né? E tá mais bonito, né? Porque quando a gente larga essas coisas aí, essas tralhas, né? Essas tralhas só fica mais feio, né? Só fica feio essas tralhas aí. Ai, Deus. Olha, Watson, ontem eu tava olhando uma foto de uma pessoa que eu não vou falar quem é. Mas é uma pessoa conhecida. Não é nenhum de vocês. Mas é uma pessoa que teve um rolo comigo aí. Menino. Acabado. Acabadíssimo. Meu Deus. Tá terrível. Muito feio. Aqui, eu posso falar aqui que ninguém vai ver eu falando isso aqui, né? Feio. Gente, mas olha. Não me deu pena. Porque é assim, né, gente, né? O que fez comigo, que é mais que se foda. Mas pensa numa pessoa que tá acabada. Feio, feio, feio. Eu pensando assim, bem que o povo fala, né? E quando a gente se larga dessa gente, se cuida, a gente fica melhor, fica mais bonito, mais bonita, e quem nos fez mal fica feio, fica, né, fica com energia. Você bate o olho na foto da pessoa, você sente energia ali, né?
Eu tô vendo muito isso no Lucas. Eu acho que depois que o Lucas se separou do Carlinhos Maia, o Lucas tá muito melhor. E o Carlinhos Maia nunca foi bonito, mas ele embarangou. Porque acontece isso, gente. Que às vezes você tá ali com uma pessoa, quando você se separa, a sua energia muda, meu amor. E a outra pessoa fica feia. Quer dizer, já é feia. Essa gente que é feia, é igual o programa que eu tava assistindo hoje do Caso de Família, não sei se vocês viram. O cara feio se achando. Porque esses homens assim, que não valem nada, eles têm uma. Deveria até vender essa autoestima. Né? Eles se acham. A última bolacha do pacote não é nada, meu amor. Nada, 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 nada. Enfim. Parabéns. Enfim. Cada dia é uma pataquada diferente. Né? Agora já estão querendo voltar com Tá Na Hora. Esse grande sucesso. Entre duas aspas. O SBT garante que não fará mais mudança. O que confia em garantia do SBT, gente? Eu tô aqui já tem quase 7 anos. Eu já tô aqui há quase 7 anos falando do SBT. Vocês acham que eu vou cair nessa daí? Ai, não vamos fazer mudança? Vocês vão ver. Eles ainda vão aprontar um até o final do ano. Vocês depois vão falar, bem que o Fá falou. Ai, se prepara, não fica aí. O SBT garante que não fará mais mudanças na grade até o final do ano. Algo raro em 2025. Mesmo assim, há rumores de que Darlison Dutra deixará as manhãs para comandar o retorno do Tá Na Hora, canal D. Gente, o SBT é um negócio impressionante, né? Porque, tipo, o Tá Na Hora não era um sucesso. Aí eles acabaram com o Tá Na Hora, botaram o Aqui Agora, e agora já querem voltar com o Tá Na Hora, porque o Aqui Agora não funcionou. Mas o Tá Na Hora e o Aqui Agora é a mesma coisa. Qual é a diferença? Né, gente? É o peido e a bufa. Qual é a diferença? Me diz. O que tem no Tá Na Hora, ou tinha, que não tem no Aqui Agora? Pra mim é a mesma coisa. O que muda é o nome, muda a logo, muda... É a mesma coisa, gente. E outra, eu acho impressionante, né? Como esse BT é burro, gente. Eu falo isso aqui sempre. Daniela, voltou com a Maricruz agora no final da tarde? Mulher, volta com essas novelas. O que funcionou sempre na programação de fim de tarde do SBT foi novela. Pode botar o que for ali. Você viu que nem o Datena que apresenta esse programa deu audiência? Bota novela, meu bem. É novela, Daniela. Vai insistir no erro até quando, querida? Bota novela. Ah, mas não fatura como fatura um jornal. Ih, meu amor, se faturamento fosse importante no SBT, Bom Dia e Companhia não tava no ar. Vocês tem um bocado de coisa na programação que não dá R$ 1 pra vocês e vocês gastam milhões com essas merda. Bota a novela lá, gente. Deixa as novelas. Não vai dar certo. Vai, sabe, Vato? Insistir. A gente sempre fala aqui que é bom o SBT insistir nas coisas, né? Mas só que eles estão insistindo demais no erro. Porque assim, você insistir durante um tempo, gente, é até ok. Por exemplo, tentaram. Só que não deu certo, meu bem. E não vai dar certo. Vocês podem botar o José Luiz, não vai dar certo. Vocês podem botar o Bass, não vai dar certo. Não vai dar certo. O jornalismo do SBT para ali 2 horas da tarde, gente. De lá pra frente, só o SBT mesmo, o Brasil, que dá certo. Aquela parte ali, o público já enraizou novela. Tá perdendo tempo, tá perdendo audiência. Em vez de estar com 5 pontos, tá com 2, 3. É barril, hein? Nossa, do nada, que coisa aleatória botar o César Filho pra fazer isso. César Filho comandou o especial de Zezé de Camargo no SBT e Portiolli gravou o de Maiara e Maraíza. E Patrícia Bravanel o de Ana Castela. Patrícia esperta, né? Saúde pra querida que tá tossindo aqui. Patrícia esperta. O SBT tá doido pra pegar a Ana Castela. Doida, 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 doida. Enfim, o que vocês acham aí, hein? Ah, os apresentadores da casa recebendo os convidados. Nos bastidores do SBT cresce a expectativa por uma nova leva de mudanças. Oh, mas não ia mudar nada? Que estranho. Nossa, será que eles vão mudar a programação até o final do ano? Gente, início do ano que vem, eu acho que o SBT não faria isso, eles prometeram. Enfim, aí cai quem quer. Como se fez trocas de nomes e ajustes internos. A avaliação é que alguns setores não estão entregando o resultado esperado. Flávio Rico. Mas essa emissora é toda desorganizada, eles querem o quê?
Eles querem que o santo faça milagre? Ah, faça-me um favor também, né? Enfim, consertem. É como o povo fala, né? Pra casa brilhar do lado de fora, ela também tem que ser brilhada dentro de casa. Então, se a sua casa de dentro não está brilhando, não está bonita, não está arrumada, por que que você quer arrumar o exterior? Tem que arrumar o interior primeiro, né? Gente, no SBT ficou definido que o Fofocalizando seguirá no ar durante as festas de fim de ano e início de ano, com edições inéditas, algumas ao vivo e outras já pré-gravadas. E o rodízio entre apresentadores Flávio Rico, né, para todo mundo poder curtir aí um pouquinho. Eu acho o seguinte, que eles poderiam aproveitar essa oportunidade e trocar todo o elenco. Como assim, fã? Chamar pessoas novas para apresentar, né? Eu acho que seria interessante, né? Colocar pessoas ali diferentes, né? Durante um mês ali apresentando, né? Fora que seria bom para poder descobrir novos nomes, porque querendo ou não, a hora vai ter alguma troca, vai ter alguma substituição e vai ter pessoas ali já testadas, né? Então acredito que seria interessante. Não me pergunte quem eles poderiam testar, porque eu não faço a menor ideia, mas seria interessante. Duvideodó que vai acontecer isso aí. O SBT ainda não definiu se voltará a produzir novelas nacionais em 2026. Vou dar um spoiler, não vai. Se vai ficar para 2027. Iris Abravanel tem alguns projetos, mas a situação caminha lentamente. O crime é de incerteza e a última trama produzida foi Caverna Encantada, que arruinou a dramaturgia da emissora, outro canal. Gente, eu acredito que novela no SBT brasileira não vai vir em 2026. Pode vir sim, é, séries, parcerias para algumas coisas para o Mais SBT, mas se é que vai ter isso, né? Que eu estou botando nesse canto da possibilidade. Mas acho que novela lá para 2027. Anotem. Não vai. A Daniela, gente, é uma pessoa muito assim de fazer as coisas com calma. Então lá para 2027, 28, talvez venha alguma coisa. Por enquanto vai ficar só com reprise mesmo e novelas aí mexicanas da Televisa. Caverna Encantada, né, gente? Acabou com a dramaturgia. Deveriam ter acabado ali essas novelas infantis ali em Romeu e Julieta. Deveria ter acabado ali, né? Enfim, uma pena. Ai, 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 ai. Mas possa ser que eles consigam fazer, né? Eu também não sou Deus, eu não sou o dono da verdade. Mas eu acho assim, analisando o contexto, até pegando experiência de outras coisas também que o SBT queria fazer e que acabou a Daniela usando essa desculpa, Watson, né? Eu acredito que não vai dar, né? Acho que vocês devem estar pensando, eu também acho que não, fã. Acho que vem logo para 2027 mesmo, né? E provavelmente vem lá para o meio de 2027. Talvez, eu acho que talvez em 2026 eles voltem a produzir novela, mas a novela não estreia em 2026. Pode ser uma possibilidade também. O SBT começar a gravar esse ano e exibir ano que vem. Até porque o SBT não vai estrear uma coisa no meio do ano, até possa ser, mas no final do ano eles não estreiam. Então, vamos aguardar. Mas eu acho que só vem em 2027 mesmo. Eu, se eu fosse a Daniela Beruti, eu pelo menos faria séries, igual foi Quem Vai Ficar com a Mamãe, que eu acho que foi uma série até injustiçada, passou naquele horário ali que ninguém lembra. Eu acho que poderia rolar umas séries assim, né? De vez em quando, agora séries um pouco maior, né, com uns 20 episódios, né, para não deixar a dramaturgia fechada. Seria interessante. Ou então, pegar essas séries do Disney Plus e tudo mais e retransmitir, igual a Band quer fazer. Fica a dica, viu? Olha só, gente, em alta, com a chegada de Cris Flores, impulsionou o Melhor da Tarde, que segue em alta desde agosto. A revista eletrônica já disputa o terceiro lugar e no dia 12 desse mês em São Paulo empatou com o Fofocalizando em boa parte do confronto, chegando a pico de 2,2. Canal D. Eu assisti o Melhor da Tarde hoje, tava sem o Léo Dias, só tava a Cris Flores. Tava comentando sobre o dado do Olabella ter agredido a nova namorada dele, coisa que pra mim não é novidade alguma, que a gente já imagina que ele deva fazer isso mesmo, com o histórico que ele tem. Mas a Cris conduziu o programa de uma forma muito boa, ela é muito carismática, né? Enfim, o Melhor da Tarde é um programa que melhorou muito. Sempre foi um programa bom, na minha opinião. Eu gostava muito, já assistia na época que tinha a Kátia. E volta e meia eu assisto também, aqui em casa. E vocês estão gostando? Gente, nada radial. Quase não ia saindo, desculpa. Vou recomeçar. Bem, pessoal, Nadia Haddad deve começar. Eu não tô conseguindo falar, meu Deus. Vai, Daniel, você consegue.
Vamos lá. Bem, pessoal, Nadia Haddad deve comandar a segunda edição do Vira Brasil, que é aquele programa de final de ano, de virada de ano do SBT, com eventos em São Paulo e Belo Horizonte e Orlando nos Estados Unidos, né? O Yuji Tamashiro, que participou da primeira edição, ainda não foi confirmado. Flávio Rico, mas ele deve participar também, né? Ele deve. Ele estava no Teleton, né? Olha, gente, o Yuji, não é que eu tenha algo contra ele não, sabe, Watson, pessoal, mas ele tá chato porque ele tá muito religioso. Eu tenho uma preguiça de gente que é apresentador de televisão que é muito religioso, muito religiosa, porque eu acho que fica uma coisa muito segmentada, sabe? A pessoa fica o tempo todo falando de Deus, o tempo todo falando de Jesus e aquele negócio. Eu acho que a pessoa tem que dar uma segurada, sabe? Eu acho que quando você tá fazendo um programa de televisão, você não precisa o tempo todo ficar reforçando, eu sou gay, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu acho que a gente tem que dar uma seguradinha, porque tem coisa que não precisa ser dito, sabe? Não precisa ser reforçado o tempo todo. Eu acho que às vezes o propósito não é nem isso. O propósito é outra coisa, sabe? Porque daqui a pouco, em vez de ser um programa de virada de ano normal, acaba virando um programa de virada de ano evangélico, né? E a gente sabe que o Brasil é um país aberto para todas as religiões, né? Então é muito complicado você, às vezes, virar somente para um lado, não entender que possa ser que tem um outro lado também. Tem pessoas que possam assistir que não são evangélicas e que não gostam de evangélicos, né? E eu já falei aqui várias vezes que eu não acho que quem não gosta de evangélico está totalmente errado, até porque cada pessoa tem as suas vivências, né? Eu não tenho nada contra, mas se uma outra pessoa tem, eu não vou também, sabe, Watson, recriminar aquela pessoa. Eu não sei qual é a experiência que ela já teve com evangélicos. Teve pessoas evangélicas que eu já conheci que foram muito desagradáveis, né? Não importa se a pessoa é crente ou não, né, gente? Né? Tem gente desagradável, gente sem caráter em todos os lados, né? Então, assim, eu me incomoda porque fica aquele negócio que eu acho forçado, sabe? Eu não gosto quando a pessoa nem vai para um lado nem vai para o outro. Acho que o papel do apresentador é por isso que o Marco Mion a galera fica detonando, né? Porque fica aquele negócio chato, sabe? Eu acho que o apresentador, ele tem que ser apresentador. Ele não tem que... eu sou evangélico, então eu vou toda hora falar de Jesus, vou toda hora... Tipo, fala um pouco, mas não fala muito também, sabe? Não joga totalmente pra esse lado, porque o público não vai querer ver. Eu, por exemplo, eu não gosto de ver um programa com uma pessoa o tempo todo jogando um assunto pra um lado. Principalmente quando o assunto não tem nada a ver. Porque quando o assunto tem a ver, sabe, Watson, você até entende. Você fala, não, é uma pauta do programa e tudo mais. Agora, quando o assunto é jogado o tempo todo assim do nada, soa chato. Imagina, por exemplo, aqui, gente, se eu começasse a falar um monte de coisa, nada a ver com esse assunto aqui. Entendeu? Então a gente tem que falar as coisas certas. Então, o SBT, a Daniela tem que tomar cuidado para que esse show de virada de ano não seja muito, por mais que é promovido por uma igreja, não seja muito evangélico. Até porque passa no SBT uma emissora aberta para todas as religiões. Então, assim, precisa se fazer um programa, acho que quem estiver me assistindo com uma certa atenção vai pensar, aberto para todo mundo, né? Sim, que todo mundo, não importa a religião, se sinta confortável de ver, né? Então é importante você falar de Jesus, mas também não ficar o tempo todo evangelizando. Fazer uma coisa mais para a família, mais para o momento, sabe? Mas infelizmente a maioria dos evangélicos não vão me entender e vão até me pintar como Satanás por estar falando isso aqui. Mas eu já falei várias vezes, né? Televisão é feito para todos os públicos e você não pode fazer um programa que só acerta num público. Isso é uma burrice. Você tem que fazer uma coisa para a família, para que o macumbeiro se sinta bem, para que a espírita se sinta bem, para o crente se sentir bem, entendeu? Para o budista se sentir bem, para quem tiver ali sem ter algo melhor para fazer no final do ano assistindo, se sinta bem, sabe? É a minha opinião, sabe? Eu acho que é menos religião e mais realmente uma mensagem unificada, sabe? Porque eles querem direcionar tudo para um lado e se esquecem que tem outras pessoas que estão assistindo que não estão nesse lado e que talvez nem querem estar, mas que querem receber essa mensagem de um ano novo, próspero, bondoso, sabe? Enfim, poucas pessoas vão ter maturidade para entender o que eu tô falando aqui. Bem, gente, o SBT já definiu a substituta da novela Mar às 9 horas. A nova trama terá história envolvente e contará com rostos conhecidos. E será revelada nos próximos dias Toninho AD, já que a Mar falta menos de
30 e poucos capítulos, né? Enfim, bora ver que novela vai ser, né? Eu não sei que novela é, não sei se já começaram as dublagens, mas provavelmente já deve ter começado, né, gente? A dublagem começa muito antes, né, da novela estrear, no mínimo um mês, 2 meses antes. A dublagem de Amar começou em setembro, a novela estreou em outubro, então provavelmente vai ter essa média aí de quase 2 meses. Agora eu fico pensando, gente, qual deve ser a novela, hein? Fã, oi, você arrisca qual nome? É foda, né? Porque a gente pode arriscar um nome aqui e ser outro, né? Ninguém arriscava Amar. Eu acho que pode ser Meu Segredo, pode ser O Amor Não Tem Receita, O Amor Invencível, pode ser Os Ricos Também Choram, a nova versão, A Madrasta, O Rubi, nova versão, Amanhecer, pode ser alguma antiga, pode ser tanta coisa, né? Eu gostaria muito que fosse a nova da Angelique Boyer, a nossa Teresa dos Estados Unidos. Eu acho que já estreou essa nova versão de Adona com ela. Mas aqui no Brasil ainda acho que vai demorar um pouquinho. Mas eu acho que chega logo pelo SBT, que eu acho que o SBT vai querer comprar essa novela ano que vem. É aquela Domênica Monteiro, né? O nome da novela não é Adona, não, é Domênica Monteiro, o nome da novela. Acho que seria uma boa opção, mas estreou recentemente, acho que umas 2 semanas atrás, então eu acho que o SBT vai trazer uma novela tão recente que ainda tá passando pro Brasil. Acho que eles não vão correr esse risco. Talvez a substituta da próxima novela que vai substituir a Maja seja essa. Vamos ver, qual novela vocês arriscam? Olha só, gente, o SBT quer entrevistar o ex-presidente Bolsonaro e aguarda a autorização do ministro Alexandre de Moraes. A entrevista será conduzida por Leandro Magalhães, âncora do SBT News, Gazeta do Povo. E aí, o que vocês acham disso? É interessante entrevistar o Bolsonaro, sempre é, né? Porque ele sempre rende provas contra ele mesmo. Mas assim, eu acho que, sei lá também, o cara tá preso, não sei se é uma boa também, sabe? E também eu não acho que você dar palco pra esse cara é algo bom também, né? Embora, já que o SBT se diz partidário, se diz isento dos dois lados, então, enfim, vai ser uma baita de uma entrevista, né? A primeira dele, né? Na prisão, se acontecer realmente. Gente, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou a ação trabalhista de Sherazade contra o SBT, encerrando a disputa sobre o vínculo empregatício e indenizações. Todas as condenações anteriores foram anuladas pelo STF, revista Oeste. Ou seja, não vai rolar, minha querida. E é isso aí. O que vocês acham disso? Olha, eu não vou dar minha opinião, porque eu nem sei o que foi que em si que ela processou o SBT. Nem sei se isso foi divulgado. Se alguém sabe aí pode falar, ai fã, ela processou por isso. Mas assim, ela perdeu todas as instâncias, todas as colocações dela nesse negócio. Será que ela tá certa? Porque assim, quando a pessoa perde, eu penso duas coisas. Ou a pessoa está realmente errada ou a pessoa está sofrendo uma injustiça. Eu acho que vocês talvez pensem isso também, né? Porque o normal é a pessoa ganhar o processo. Mas ela perde todas as categorias que ela coloca, em todas as novas condições que ela põe. Fica subentendido que talvez realmente os argumentos dela não sejam plausíveis. Gente, após as ofensas à família Bravanel, Zezé de Camargo virou nome proibido em todas as emissoras. Eita! Executivos e até donos de outras TVs enviaram mensagens de apoio às filhas de Silvio Santos e desejam apoiá-las nesse momento via na telinha. Gente, o cara se complicou geral, né? Isso aqui eu nem duvido de estar acontecendo. Até porque, gente, né? Se o SBT fez isso, todas as outras emissoras, se fizessem uma mesma coisa, iam fazer também, né? Então, meu Deus, atirou na própria cabeça, né, gente? Precisava? Eu não sei quem eu acho mais burro, se é o Zezé, se é o David Cardoso Júnior, que viu o Zezé se queimar, que se ele não tivesse visto, beleza, ele, né, fez ali sem saber. Mas ele já sabia e foi perder o emprego no SBT. Essa é muito burro, né?
Gente, Virgínia vai ficar afastada do Sabadão por causa de outros compromissos, mas grava 5 programas inéditos nessa semana, 2 hoje, uma amanhã e 2 na quarta, depois só em dezembro, Flávio Rico. Os compromissos devem sair atrás de macho, né? Provavelmente começou esse namoro aí com esse tal de Vini Júnior, ela vai ficar o tempo todo filmando, o tempo todo transformando isso num escarcéu, né? A gente conhece a Virgínia Fonseca, a gente sabe como é, né? Ela não dá descanso, né? O tempo todo nos stories, enfim. Ai, ai. Mas ela também faz outras coisas também. Tem o E-Pink, tem o negócio aí do carnaval, enfim, né? Continuando falando do SBT, que rende muito assunto, né? Aliás, não há nenhum acordo entre o SBT e a N Sport. Gente, olha, eu acho isso foda. Porque eles falam uma coisa, confirmam uma coisa, depois eles já desconfirmam. Até o que eles confirmam não é confirmado hoje em dia mais. Sobre a participação do fenômeno na Copa do Mundo. Nada além das brincadeiras de Galvão no Leilão Galácticos e no Teleton, Flávio Rico. Pelo menos isso não foi algo que eles confirmaram de fato, né? Foi uma coisa que as pessoas acharam, né? As pessoas pensaram que ia acontecer. Gente, olha só, o Galvão, de 74 anos, foi internado no Hospital Lírio-Libanês após um diagnóstico de pneumonia e acabou transferido para a UTI, segundo Flávio Rico. Nossa, pelo jeito essa doença, pneumonia, tá retada, né? Todo mundo com essa doença. Galvão Bueno. Enfim, aí minha mãe, quem tá mais, porque pra quem não sabe, o sobrinho de Vanessa tá também, né? Aí o povo que tá me assistindo, quem é Vanessa? Tem gente que vai saber quem é, tem gente que não vai saber, eu tenho até que explicar. Sua prima também? Aí, ó, outra também que já tá com pneumonia, uma prima de manhã, que consequentemente a minha... De hoje, que minha mãe falou. Que consequentemente a minha prima também, né? Então, pra quem não sabe, Vanessa é uma prima minha que participa aqui desse canal de vez em quando, né? Nesses vídeos aqui, nos GFs, nas cabeças ou nos vlogs, enfim, ela participa. E ela tem um sobrinho dela que se chama Lucas, que tá com pneumonia, tá com água no pulmão, mesmo de coisa aí ruim, né? O menino tem uns 9 anos, né? Tá bem complicadinho aí, né? Aí o Vatos e outras pessoas devem estar pensando, mas ele tá correndo risco de vida? Consequentemente, né, Vatos, né? Porque uma criança tem um corpo fraco, né? O menino tá todo entubado, toda coisa. Só Deus. Mas tá aí nas mãos de Jesus, né? Fazer o quê? Mas se cuidem, tá, gente, né? Pneumonia muitas das vezes dá também por gripe mal curada. A pessoa tá ali gripada, não se cuida direito, né? A gente sabe também que a vida é corrida e tudo mais, mas nossa vida é uma só, né? Não é igual o gatinho que tem 7 vidas que o povo brinca, né? A gente só tem uma vida só, então a gente tem que cuidar da nossa vida. Tá doente, gente, né? Toma cuidado, né? Não custa, né? E tem que tomar cuidado com esse negócio de ir pro médico também, sabe por quê, gente? Que tem hora que as pessoas vão pro médico, agora tá com essas pataquadas, né? Não falando mal do SUS não, porque é uma verdade. Você vai num médico, mostra lá que tá com uma doença, mostra lá que tá com alguma coisa, tá com sintoma, aí os caras mal olham assim, e acaba já te liberando. Se você sentir que você está realmente com um problema, com uma doença séria, insista, porque tem hora que eles têm tanta gente para atender que eles olham assim, passa qualquer coisa e já dispensa. E às vezes a pessoa está ali com um problema sério que vai crescendo, 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 crescendo. O filho de Monique, a irmã de Vanessa, foi isso, né? Levaram pro médico, Watson, né? Ah, não, tá tudo bem. Aí o menino agora tá nesse estado que tá, né? Ou tudo bem aí. Enfim, tem que vigiar, gente, né? Tá realmente sentindo que não tá curado? Faz aí um esforço, né, para ir pro médico de novo, interna, ou toma um remédio, vê aí, né? Porque realmente, às vezes, tem esses problemas de triagem e acaba prejudicando a pessoa. Melhoras para ele. Bem, gente, olha só, o SBT confirma a estreia do seu novo canal de notícias e apresenta a grade completa do SBT News, que terá 6 jornais diários, incluindo o Jornal do SBT e o News Noite, além de versões do SBT Brasil na programação TV Pop. Já era de se imaginar que eles iam reutilizar alguma coisa, que eles iam ali, né, fazer algumas... Vou falar isso aí porque eu acho que não tem problema. Algumas reprises, talvez até, né? De programas de afiliadas. Eu vi que parece. Eu li uma matéria que parece que vai ter o Cariocô do Rio de Janeiro.
o Fofocalizando vai ser compactado, vai ser reprisado. Na minha opinião, o SBT não precisava nem reprisar o Fofocalizando, poderia simplesmente aproveitar aquele horário ali e transmitir tanto no SBT como no SBT News, né? Poderia ser interessante, né? Enfim, quero saber de. Até porque o SBT News participa ali do programa de vez em quando, né? Aí quando tiver alguma coisa que precisar entrar, já entraria direto. Seria uma boa. Fica a dica para SBT. Quero saber de vocês, o que vocês acham disso? Trago mais detalhes do SBT News para vocês, tá? Que eu acabei de comentar bem brevemente. E agora a gente vai comentar mais aprofundado o que vai ter ou não. Vai se iniciar às 18 horas do dia 15 de dezembro, com o Jornal do SBT apresentado por Celso Freitas e uma mulher ainda não escolhida. Na grade diária, durante a manhã, haverá o News primeira edição e o News Manhã, este comandado por Lívia Zanolini e um homem. Na tarde, Roberta Russo abrirá, logo após Central de Notícias, reunindo âncoras de São Paulo, como Amanda Klein, RJ, que é o Sidney Rezende, Brasília, Basília Rodrigues. Lembra dela? Pois é. Finaliza-se com o Poder Expresso de Raquel Ladim. Durante a noite haverá o Jornal do SBT com Celso Freitas e uma mulher e o News Noite, comandado por Leandro Margalhães. Haverá também um horário alternativo do SBT Brasil, aos finais de semana, reprises do Fofocalizando, programas de esporte, agro e economia e telejornais ao vivo menores, via TV Pop. Ou seja, tudo que a gente já esperava, até porque se a gente pega a grade dos outros materiais de outras emissoras jornalísticas também, é meio que tudo a mesma coisa, né? Tem muita reprise, muita coisa também, né? É porque é canal de notícia que é 24 horas, material inédito. Deve entrar reprise de SBT Repórter, talvez até de mais algumas coisas, Conexão Repórter, não sei, SBT taca reprise em tudo. Enfim, o que vocês acharam, hein? Olha só, gente, Patrícia anunciou que o Show do Milhão Celebridades ainda para 2025. Haverá uma segunda temporada neste final de ano, comemorando Natal e Ano Novo. O fenômeno comercial de público, crítica e repercussão surpreendeu a emissora e em 2026 haverá uma nova temporada da versão com Anônimos, com 13 episódios dentro do programa Silvio Santos. A data de lançamento ainda não foi anunciada, via Léo Dias TV. Interessante, ou seja, renovaram, né? Mas seriam muito burros se não renovassem, né? Gente, o SBT pegou mais uma jornalista da Band, a ex-CNN, para compor o elenco do SBT News, canal de notícias da emissora que estreia dia 15 de dezembro. A bola da vez é Roberta Russo. Vale lembrar que Celso Freitas também foi anunciado como principal âncora do principal telejornal da emissora, que vai ser a volta do jornal do SBT. Gente, bora falar da audiência do Viva a Noite na última sexta-feira, porque ele elevou a audiência do SBT em seu retorno. A atração se aproximou da Record. Os números às 11h43 foi o seguinte: The Equalizer, que é uma série, deu 8 pontos, Quilos Mortais 4.6, Viva a Noite 3.7. Ele ficou 9 décimos atrás da Record, né? Operação de Risco 1.5, via Breno Moura. Por mim, gente, o Viva a Noite poderia continuar nessa faixa aí de sexta-feira. Acho que seria interessante, né? Seria muito bom se isso continuasse. E o cenário do Viva a Noite foi muito bonito, né, gente? Uma coisa muito bonita. Acertaram, o SBT acertou, uma coisa meio estrelar, né? De, de noite, ficou bonito. O SBT divulga só uma coisa rapidinho, não sei como é que essas meninas do balé aguentam. Porque elas fazem praticamente todos os programas do SBT. A gente tem que dar um aumento para essas divas. O SBT divulgou o número do Viva a Noite, apontando o crescimento da audiência na faixa da noite de sexta. Eles vão acabar fixando o programa. O programa foi o mais visto do SBT no dia 14, ao lado de Ratinho. A atração de Luiz Ricardo chegou a 4 pontos de pico, anotando 3,5 de média e 26% de crescimento. No PANT, 20, eu ia falar 27. Deu 2,7 de média, chegando a vice em diversas praças. Que bom. Parabéns, que continue sendo esse sucesso todo. Bem, gente, o Mauro Naves é contratado pelo SBT e repetirá a dobradinha com Galvão na Copa de 26. A emissora aberta e a N Sport conseguiram fechar com Mauro para que ele seja repórter de campo nas transmissões. Alexandre Pato deve ser um dos comentaristas do time principal e a TV busca um outro. O Thiago Leifert, na minha opinião, poderia ser reutilizado, né, nesse negócio aí.
não sei pra que outro, né? Enfim, já tem um Leifert lá. Há a possibilidade que seja Ronaldo Fenômeno, Mauro Betting e Thiago Leifert, ele já faz parte, farão parte da equipe secundária, via Folha de São Paulo. O Fenômeno seria interessante, né? Um jogador que tem história com Copa do Mundo. Ele venceu quantas Copas? No mínimo as duas, né? Acho que pode ser que dê certo, sim. Ó, menino, foi eu reclamar e o que aconteceu. E hoje não participará do especial do Vira Brasil no SBT devido a compromissos prévios. Nádia segue confirmada e futuras edições devem contar com mais apresentadores. Flávio Rico. Daqui a pouco eles botam David Leonardo para apresentar. Pronto, falei. Isso aqui nem me surpreende. Quer dizer, em partes, né? Porque perder pra cultura aí me surpreende. Mas a novela em si não dá tanta audiência, não me surpreende, que eu já esperava. Pra mim já era uma tragédia anunciada. A Mar derrubou os índices herdados por Senhora Garcia e a Record chega a dar o triplo de audiência com a novela Mãe, que não tá sendo um fenômeno também igual Força de Mulher, mas tá indo bem, né? Ontem, dia 17, a trama chegou a empatar com o Jornal da Cultura, gente, marcando apenas 2 pontos. Você acha que a novela vai durar até fevereiro, como previsto? Eu acho que não. Acho que o SBT vai fazer de tudo para cortar essa novela, talvez para janeiro, que eu acho que dezembro não dá mais, né? Porque estrear uma coisa em dezembro também é o fim da picada. Mas eu acho que o SBT talvez ali no meio da segunda semana de dezembro já comece uma movimentação para encerrar essa novela bem no iniciozinho de janeiro, assim, uma edição mais corrida. Você acha, fã? Acho. Seria bom se fizessem isso mesmo, sabe? Aproveitar aí, já dar uma adiantada nessa novela para botar uma outra mais forte, né? Qual fã você colocaria? É barril você falar qual, porque tantas, né? Tantas opções. Eu colocaria uma com Angelique Boyer, que eu acho que traria bastante audiência. Eu colocaria o Amor Invencível. Mas já tem dublada. Gente, a dublagem da Globoplay. Pega, dubla de novo uma versão da SBT. Então passa a versão da Globoplay, melhor ainda, que a SBT não é grande gastar com dublagem, né? Se custo não ia ter. E ainda falando do SBT e ainda falando sobre esporte, bora falar do Galvão. Informações seguem desencontradas sobre a equipe do SBT com a N Sport na Copa do Mundo da FIFA. Por hora, só os contratados atuais estão garantidos. Novos nomes, inclusive sugeridos por Galvão, dependem de orçamento e de acordo entre as partes, Flávio Rico. Também as coisas não é assim, né? Tipo, vou sugerir tal nome e vou contratar. Depende de estudo, Deixa essa moto passar para poder falar. Essa moto quer chamar a atenção. E o motorista dela também. Enfim, então não depende somente do apresentador sugerir, depende também, gente, da emissora ter uma pesquisa, ver se combina com a emissora, ver se tem sentido a contratação ou não, no lance comercial, no lance de orçamento. É um bocado de questão, não é simplesmente contrata, não é simplesmente compra. Tem que ter um estudo, uma boa emissora estuda as coisas antes, pesquisa as coisas antes de tomar uma decisão, coisa que a gente não vê no SBT. Mas uma boa emissora, realmente, que não tem uma programação maluca, faz isso, tipo a Globo. A Globo não toma nenhuma decisão sem estudar antes as várias possibilidades que aquilo pode ter. Claro que a Globo pode errar ou acertar, né? Isso não significa que é uma certeza de acerto ou de erro. É uma coisa muito variável, mas é uma coisa mais segura, de certa forma. O programa tá muito bom, por isso que a audiência deu uma crescida, né? Eu reparei isso. Em alta, gente. Também nem tão em alta assim, né? O Melhor da Tarde bateu 1,6 de média na segunda e registrou seu melhor resultado de 25, num novo formato comandado por Léo, Cris e Thiago Pascolotto, Flávio Rico. O Thiago tá ali, né? Enfim, gente, quero saber de vocês, o que vocês acham disso? Eu acho que ficou um formato mais agradável, se encontrou, o formato caiu no gosto do público, tá caindo cada vez mais, né? É um programa muito agradável de se assistir. Na verdade, todos esses programas dessa faixa são programas bons. Eu gosto do Fofocalizando, gosto do Casos, gosto do Melhor da Tarde, gosto do A Tarde é Sua. Tem mais alguma coisa passando, gente? Na Globo não tem nada, né? Na TV Cultura também não tem nada. Quando eu falo que não tem nada, gente, não significa que não tenha algo passando na programação, vocês sabem. Mas é enlatado, né? Não é um programa ao vivo assim. Enfim, mas eu gosto de todos esses programas e assisto todos eles sempre. E sou inscrito no canal de todos no YouTube. E o Gentili, gente, deve renovar seu contrato com o SBT. Olha só, muita gente pensou que ele ia sair do SBT, mas renovou.
ou vai renovar, né? A gente não sabe se já renovou ou não, mas só daqui a pouco a gente vai descobrir. O apresentador se reuniu com Dani Beruti e encaminhou continuidade para o programa em 2026. A atração, inclusive, deverá ganhar novidades no próximo ano, F5. Ele deve ter renegociado algumas coisas, talvez uma participação ali no lucro do YouTube, né? Aqui no YouTube, que é um dos canais que mais fatura de publicidade. E é o talk show mais visto do mundo, né? Eles têm muita visualização. Deve ter colocado algum. Eu acho que merece, né? Um programa de sucesso, um dos pilares da grade diária. E é um programa bom, um programa interessante. Porém, eu acho que é um programa que peca por não ter novidades, né? O que acaba deixando ele com aquele ar de cansado. Mas eu acho que ganhando um novo cenário, uma nova logo, vai funcionar. Tem tudo para funcionar. O Watson me mandou essa notícia no Instagram. Um beijo, Watson. Um abraço para você. Valeu aí. E me mandem coisas no Instagram também, viu? Fã do Bom Dia Oficial. Podem mandar lá. Fã do Bom Dia Oficial. SBT anuncia os especiais de Natal com exibição entre os dias 15 e 26. São eles. De dezembro, tá, gente? Natal da Boiadeira, Natal é Amor, Maiara e Maraísa, Natal in Concert, Papai Noel Bugou e Seja Luz. Nossa, esses últimos aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Esses últimos aqui eu acho que deve ser tipo especiais que rolam na Globo envolvendo teledramaturgia, talvez, né? Tipo musicais. Interessante ter uma grade pro Natal. Gente, ainda sobre a saída do Rinaldi, o SBT só conseguiu aliviar a crise financeira depois que ele assumiu os cortes internos. Antes disso, o canal chegou a hipotecar novamente a sua sede, coisa que aconteceu em 2019, na época do Silvio, para levantar mais de 100 milhões e manter as contas. A demissão dele ocorre justamente após essa reestruturação pesada da TV Pop. Para quem não sabe, o Rinaldi Faria foi demitido na última semana no SBT, sob a justificativa que ele só ia fazer uma consultoria de 1 ano para Dani Bey, como já passou 1 ano, foi demitido. Só que, gente, para quem não sabe, ele hipotecou a sede do SBT. O que é hipotecar, para quem não sabe? A gente tem que explicar porque muita gente pode não saber. Hipotecar, eu vou dar, por exemplo, um exemplo. Imagine se eu estou devendo muito dinheiro para um banco ou para uma instituição e eu não tenho como pagar essa dívida, esse rombo financeiro. Aí eu chego para o banco e e chego no banco e acabo propondo uma proposta a qual eu ofereço a minha casa, que vale milhões de reais, como garantia, caso eu não consiga pagar o empréstimo que eu estou pegando com o banco. Sei lá, eu preciso de 90 milhões e minha casa vale 200 milhões. Então, olha, vocês podem ficar com a minha casa, porque ela cobre o valor da dívida e um pouco mais. Entendeu? Então é mais ou menos isso. É você pegar um dinheiro emprestado com um banco, com uma empresa, alguma instituição, garantindo uma outra coisa como um pagamento, se por acaso você não conseguir pagar. Coisa que eu acho que é ridículo o SBT não conseguir pagar 100 milhões de reais, né, gente? A gente sabe muito bem que o SBT tem condições de pagar até bem mais, que o SBT é muito mais caro que isso. Mas enfim, ele conseguiu aí reduzir bastante os custos do SBT, né? Nisso aí ele foi muito assertivo. Olha só, gente, as turcas seguem em alta. Na Record, a mãe tá com audiência em torno de 6 pontos em São Paulo. Enquanto na Band, que tá passando Cruel Stumble, tá passando da faixa de 1 ponto e pouco, tá? Ou seja, tanto na Band, que começou com esse lance das turcas, como a Record, que usurpou, estão indo bem, né? As turcas estão em altas, né? Fã, oi, você assiste ou já assistiu alguma novela turca? Não, nenhuma das duas coisas. Mas você assistiria? Não é meu tipo de novela. Eu curto mais as mexicanas, não sei vocês. Mas eu não tenho nada contra, não. Até porque, gente, vai que eu conheço alguma história, né? Alguma coisa que te chame a atenção, né? Aí eu venho aqui e falo, sou preconceituoso. Aí eu nunca assistiria, daqui a pouco tô queimando a minha língua, tô assistindo. Então, nesse momento, não é igual dorama. Dorama, que são essas novelinhas, né? Coisinhas japonesas e coreanas, eu não assisto. Mas eu também não posso dizer aqui, eu nunca assistiria. Porque uma hora a gente pode, sei lá, gostar de alguma coisa, se interessar e assistir, né? Gente, o Flávio Rico desaprovou a comemoração de alguns funcionários do SBT, como Liminha, Ratinho, Danilo Gentili e outros, que acabaram comemorando a saída de Rinaldi Faria. E ele disse, tá, gente, que esse tipo de atitude não se faz com ninguém, lembrando que a vida é um bate-volta. Olha, pior que eu concordo com o Flávio Rico,
nesse ponto, porque às vezes a gente tem que ser um pouco mais pé no chão, porque a vida realmente é um bate e volta, né? Hoje ele saiu, amanhã ele pode voltar. E aí? Essas pessoas vão ficar com o rabinho entre as pernas, né? Enfim. Será? Vamos ver. Dizem nos bastidores que Afonso Aurim é o novo responsável pelas operações do SBT, que ele vem ganhando espaço no setor artístico. Sem confirmação ainda por parte da emissora, há quem aposte que ele pode assumir o posto deixado por Rinaldi, caso o canal siga por esse caminho, o canal D. Bora ver, né? Eu acho que talvez ele assuma assim, porque o SBT não vai ficar sem um diretor artístico. Gente, o SBT News inicia seus pilotos na segunda, marcando também o primeiro dia de Celso Freitas, Amanda Klein, Leandro Magalhães, Raquel Ladim, Basília Rodrigues e Marina Demore e outros na sua nova fase no canal Frávio Rico. Ou seja, vai começar as gravações dos pilotos, porque antes tem uma moto chata aqui, gente, desculpa, tá? Mas aí não é culpa minha, mas se concentra aqui no que eu tô falando que é importante. Antes de um programa ir ao ar, geralmente são gravados vários, né, não somente um, vários pilotos, né, de 2 a 3 no mínimo, para testar luz, testar ângulo de câmera, testar a química dos apresentadores. É uma forma de se evitar problemas, né? Porque imagina, Watson, pessoal, você coloca o povo lá, não testa nada, aí começa o povo a criticar a iluminação, o cenário, esse negócio tá muito longo, esse negócio tá muito devagar, não tem química. Então eles evitam problemas gravando pilotos, programas que não vão ao ar, programas que são gravados e viram Lost Media, porque fica lá no arquivo da SBT. Ou do arquivo do SBT News. Não sei se vai ser separado o arquivo do SBT com... Mas deve ser tudo a mesma coisa. E vai ficar lá, tá, gente? Então é isso que eles fazem. E eu quero saber de você que tá me assistindo. Você acha que o SBT News vai ser um bom canal? Tem bons nomes aí? O que você espera? Estreia dia 15 de dezembro e a gente vai cobrir tudo aqui no nosso canal. Aí, ó, já botam outro nome. Toda hora é isso no SBT. Paulo Franco aparece como o nome mais forte, mas não era o outro, nas conversas internas e já pode assumir o lugar de Rinaldi no SBT. Olha só, esse movimento já vem sendo discutido há meses dentro da emissora, Gabriel Perlini. Que bom, né, que pelo menos é meses que eles já discutem, né, porque mostra que pelo menos tem um certo planejamento, um estudo, uma pesquisa, porque o SBT é totalmente o contrário disso, né? O SBT é uma emissora que a gente sabe muito bem que eles não pesquisam, que eles não fazem esse tipo de trabalho, eles simplesmente botam lá e deu certo, deu, não deu certo, tira do ar. Que bom que pelo menos eles já estavam estudando um substituto. Lobo, ninguém vai acreditar.